Então, depois de tentar aqui desmistificar toda essa abordagem tradicional sobre a vontade de Deus, nós aqui, como já falamos, sim, Deus tem uma vontade específica e essa tensão dessas decisões. Então nós vamos tentar aqui, para concluir esse vídeo, colocar como que a gente pode tomar, como que o cristão pode tomar decisões, como é o próprio tema do livro aqui que está em mãos, que é tomando decisões segundo a vontade de Deus. Então, como tomar decisões segundo a vontade de Deus? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é as decisões morais, né? As questões que levam o peso moral e a questão da moralidade. Deixando bem claro uma coisa, a princípio, é algo que a gente vai encontrar lá em Provérbios 16:1, onde vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a certeza só vem se for da boca do Senhor. O texto deixa claro que podemos sim fazer planos, mas é o Senhor, é dele que virá a certeza. Encontramos primeiramente lá em Provérbios 16:1 que o coração do homem pode fazer planos, mas a certeza só vem se for da boca do Senhor, ou seja, da palavra de Deus. O que tem que ficar bem claro é que o texto deixa claro, evidente, nós homens podemos fazer planos, e sim, devemos fazer planos. Não é errado fazer planos. Isso que devemos entender, a vontade de Deus está clara nas Escrituras. Se formar, a palavra de Deus vai apontar que a vontade de Deus não, de forma alguma, quer que seja por ali. E sim, podemos tomar decisões ruins conforme o nosso caminhar no dia a dia e nem percebemos que às vezes as nossas decisões são ruins, são maléficas para a nossa vida, infelizmente. Então fica bem claro que quando as decisões envolvem questões morais e elas ferem claramente, né, princípios das Escrituras e a vontade de Deus, fica fácil saber qual é a vontade de Deus, né? Se aquilo vai fazer pecar ou se vai ferir um princípio, aquilo não é a vontade de Deus. Então quando são questões morais, a gente fica fácil de discernir a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou em outras traduções, que vocês sejam santos. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Nós sejamos santos. Qualquer decisão nossa fere isso, fere a santidade de Deus e a santidade que nós temos que ter, né? A palavra requer de nós que nós sejamos santos, assim como Deus é santo, como o Pai é santo, e nos santifiquemos. Então as decisões que ferem isso, elas não são da vontade de Deus. E nesse texto interessante que o apóstolo Paulo ele vai abordar principalmente questões voltadas à imoralidade sexual, seja ela de qual for. Então tem algumas coisas que são complicadas. Eu vou dar um exemplo aqui também, pode ser bobagem até, mas eu até ouvi outra pessoa dando esse exemplo, então estou apenas copiando. Camarada, ele tá com gastrite, tá com uma úlcera, tratando uma úlcera. Ele pode comer um hambúrguer cheio de bacon, calabresa lá. Será que era vontade de Deus que ele coma esse hambúrguer? Se entupa de refrigerante? Deus nos deu o discernimento de seu Santo Espírito para que nessas coisas desse tipo, a gente possa tomar decisões segundo a vontade de Deus. Que é visando, qual é a decisão segundo a vontade de Deus nesse caso? Visar a minha saúde, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Basta a gente ler para a gente conhecer a vontade de Deus sobre várias e outras coisas pequenininhas durante a nossa caminhada cristã. Eu acredito que sejam as mais difíceis, né? Porque quando envolvem decisões assim pequenas ou que não são tão grandes, assim, tão importantes, a gente acaba falhando nisso. Um outro exemplo aqui que eu me recordei é o seguinte: é a vontade de Deus que eu compre uma moto ou um carro se eu não tenho habilitação? E aí? Será que era a vontade de Deus que você possui algo que você não poder usufruir? Eu ouvi há um tempo atrás, uns dias atrás, bem poucos dias atrás. Peraí. Mas... Eu vou falar. Um camarada me disse assim sobre uma moto que ele tinha, né? E eu perguntei, mas sua habilitação é o quê? É só A, né? Você tem uma moto? Não, eu não sou habilitado ainda não. Deus me deu essa moto no ano tal. Deus me deu essa moto sem eu ter habilitação. Deus quis que eu comprasse uma moto e andasse de forma ilegal. Eu já vi uma quase parecida, mas um pouquinho pior, eu vou dizer. Pior. Exatamente assim, o camarada disse que Deus falou para ele em sonho, que ele comprasse o carro. Isso é sério. Porque onde ele passasse, polícia nenhuma no mundo ia parar ele. Pega essa, segura a vontade de Deus. Com essa eu vou embora. Segura a vontade de Deus.
Mas isso é sério, e o camarada, simplesmente, ele viaja até hoje. E ele não foi pego pela polícia. Será que era verdade, cara? Será que Deus falou com ele? Será que Deus falou com ele mesmo? Tô brincando. Fala comigo, Deus. Mas não, infelizmente ele já foi parado em alguns blitz, teve um carro apreendido, infelizmente, por falta de sabedoria e discernimento. Então isso é perigoso, cara. Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, sim. Mas existem coisas que Deus já nos proporcionou perante sua palavra para que possamos tomar decisões segundo a vontade dele que está nas Escrituras, cara. E se existe uma frase perigosa, essa que o Diego já falou aqui algumas vezes: Deus falou comigo. Esses dias nós vemos aí uma pessoa da mídia, né, dizendo isso, que Deus falou com ele, dando um direcionamento aí estranho a ele. Mas é perigosa essa frase, né? Deus falou comigo. Há um texto em Hebreus 1 muito conhecido, né? Deus falou antigamente pelos profetas, né, pelos santos homens de Deus. Nesses últimos dias tem falado pelo Filho, né? Por Cristo. E nós cremos que é o Evangelho, que é pela Escritura. E como o Diego já falou aqui, é uma coisa interessante: a sabedoria, o discernimento, que é a forma como Deus nos ajuda a tomar decisões. É através da sabedoria. Os provérbios estão repletos disso, né? Os provérbios de Salomão estão repletos disso. Da sabedoria de Deus. É assim que nós tomamos as decisões. Deus nos dá sabedoria. Deus nos dota de sabedoria, de discernimento para tomar decisões. Quando envolve questões morais e quando não envolvem questões morais, aí nós temos uma questão interessante, que é o caminho da sabedoria, que o Kevin DeYoung fala no livro dele, o Faça Alguma Coisa. Primeiro, as Escrituras. Depois, tomar conselhos sábios de pessoas sábias e orar, que é muito importante orar, como a gente já falou aqui acerca da ansiedade, orar colocando as nossas ansiedades, as nossas preocupações diante de Deus. Então é importante sim orar, tomar conselhos de pessoas sábias e olhar nas Escrituras acerca dessa vontade de Deus sobre questões morais e assim tomar decisões confiando em Deus. E um texto bem interessante também está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 17, que diz que porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Se for da vontade de Deus, devemos sofrer praticando coisas boas, coisas retas, íntegras, segundo as vontades perceptíveis de Deus, do que praticar o que é mal, quebrando os mandamentos, quebrando a vontade de Deus, desobedecendo ao nosso Senhor. E fica claro também, não só nesse verso, e nesse capítulo, mas também no capítulo 1 dessa epístola. Você vai ver que o apóstolo Pedro deixa claro que precisamos passar por angústias, aflições, tribulações, para que a nossa fé seja provada, assim como o ouro é provado pelo fogo, a nossa fé seja provada para que chegue à maturidade. Então a vontade de Deus fica claro também que venhamos passar pelas tribulações e aflições, porque assim chegaremos à maturidade da fé. E essa questão do sofrimento aqui, que fica claro que é da vontade de Deus, do próprio Jesus falou isso, né? Que orando ao Pai, na oração sacerdotal, falando que não nos tirasse, né? Aqui da terra, porque a gente estava sofrendo, porque teríamos aflições, mas que nos livrassem do mal. E aqui o apóstolo Pedro deixa claro. Isso bate de frente com a questão do: meu Deus do céu, eu estou sofrendo tanto no meu emprego, eu estou sendo perseguido porque sou cristão, eu não sei o que fazer. Foi legal isso. Bate de cara com isso. Então, a palavra diz que precisamos passar pelas aflições. Então, como é que você ora a Deus dizendo e bota na sua cabeça que a vontade de Deus é sair do emprego porque você está sofrendo perseguição? Muitas vezes, e várias vezes, o emprego, como nós vimos lá em Gênesis, né? O peso que Deus colocou por causa do pecado em cima do trabalho. Então, nem sempre você vai trabalhar com aquilo que você ama de paixão, de coração. Muitas vezes você vai ter que batalhar, você vai passar por aflições, como Cristo colocou. E é importante isso aí, porque a gente cresce e amadurece na nossa fé quando a gente passa por essas dificuldades e aflições. Então, voltando nessa questão da sabedoria e no caminho que Kevin DeYoung coloca no livro dele, ele expõe Provérbios capítulo 2 de forma muito interessante acerca de tomar decisões e usar a sabedoria de Deus. Ele usa uma estrutura se, então. Olha como fica interessante essa passagem. Se você fizer isso, então será sábio, né? Isso que o texto coloca. Especificamente, se você aceitar minhas palavras. No versículo 1. No versículo 2. E se você pedir discernimento. No verso 3. E se você procurar sabedoria como quem procura prata. Verso 4. Então você compreenderá o temor do Senhor. E então compreenderá o que é justo, direito e certo. Né? No verso 9. Os versículos 5 a 11 mostram tudo o que se ganha quando se escolhe a sabedoria, né? Compreensão e entendimento, no verso 5 e 6, proteção no verso 8 e um bom caminho no verso 9, falando assim que ele
nossos pés, né, são protegidos, nossa vida é protegida de tomar decisões erradas, quando Deus concede a sabedoria. Então, quando nós buscamos essa sabedoria de Deus, nós alcançamos, e assim nós podemos tomar decisões. Lembrando desse caminho, né? Lendo a Escritura, tomando conselhos de pessoas sábias, amigos. É importante sempre ter amigos, né? Amigos que lhe aconselhem, né? Procurar os seus líderes na igreja para lhe aconselhar em decisões e orar sempre para tomar decisões. Não é porque, como nós colocamos aqui, não é porque você não precisa estar nessa busca desenfreada pela vontade secreta, que você precisa descobrir qual é a vontade secreta de Deus para as coisas antes de tomar uma decisão. Não precisa disso, mas não é por causa disso que você não vai orar. Você vai orar sempre antes de tomar uma decisão, realmente colocando diante de Deus a sua decisão. E como na outra passagem de Provérbios, fazendo planos e crendo assim na vontade de Deus. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um Você Que Pensa, mas eu não sei se é da vontade de Deus que a gente faça o próximo episódio. Eu acredito que foi da vontade de Deus que nós falássemos sobre esse tema hoje. Será que é da vontade de Deus que a gente grave semana que vem? Será que é da vontade de Deus que a gente conclua agora? Será que é da vontade de Deus que a gente vá para a igreja? Será que é da vontade de Deus que... Enfim, enquanto você pensa aí se é da vontade de Deus ou não, curta, compartilhe, indica seus amigos aí. Não precisa ser diretamente pelo Facebook, no boca a boca na rua também, isso funciona. Eu já encontrei uma pessoa que me disse: legal, um blog lá de vocês está legalzinho, não sei o que, tá ficando careca. Eu disse: poxa, eu quero realmente assistir o vídeo, né? Então faça isso, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais aí, se inscreva no nosso canal. E não deixe de comentar, nós precisamos dos seus comentários. Tentar debater com você, ver também a sua opinião sobre o assunto também, vai nos edificar também, e vai trazer conhecimento a nós, e vai fazer com que amadureçamos esse humilde canal. Deus quer que você faça isso. É da vontade de Deus. Até o próximo, Você Que Pensa.